Planeta Terra, cidade Tóquio. Como todas as metrópoles, Tóquio se acha em desvantagem na luta contra o maior inimigo do homem, a poluição. E apesar dos esforços das autoridades de todo o mundo, pode chegar um dia que a terra, o ar e as águas venham a ser letais para todo e qualquer tipo de vida. Quem poderá intervir? Começou um novo Visão Videocast e desta vez vim falar sobre o seriado Spectreman de 1971, produzido pela extinta P Productions, a mesma que também faria os seriados do Lion Man. Por muito tempo eu não sabia que o seriado chegou a passar na Rede Record entre 1981 e 82, visto que só me lembro mesmo da exibição na então TVS, que é o SBT. Eu soube que estreou lá em 1983 e é nessa época que eu me lembro mais, final dos 80 lá. Foi exibido até 1990 e foi dublado lá nos estúdios da TVS com boa parte do elenco de vozes que também trabalharia fazendo a dublagem de Chaves e Chapolin. A maioria dos episódios são em duas partes e com essa pegada ecológica temos a história do então ciborgue que foi enviado pelos dominantes do universo lá de Nebula 71 para combater o simioide Dr. Gore do planeta Epsilon da constelação de Sagitário, que era um cientista brilhante e com muitas ambições. Por isso ele foi caçado, ele seria preso e julgado se não fosse pelo ex-militar lá, o Caras, que no original é chamado de Ra. Então, Gori, Ra. Gorila? Então, eles pegam uma nave e, por causa de uma tempestade elétrica, que isso é até explicado num dos primeiros episódios, eles vêm parar na Terra. E vendo que tem essa questão da degradação do meio ambiente, da poluição, o Dr. Gore resolve criar seus monstros a partir do lixo que a humanidade produz. Pois é. E esse ciborgue, que é chamado aqui de Spectreman, no Japão seria Spectroman, Toruman, algo assim. Spectroman, talvez. Se vocês pegassem um pouco da linguística japonesa e adaptasse para português, que vem à Terra para combater as criações do Dr. Gore. Ele tem sua identidade civil, assim como era com o Ultraman. No caso, aqui no Brasil foi chamado de Kenji, mas lá no Japão ele é o Joji Gamo. Foi interpretado por Tetsuo Narikawa, um karateka que mais tarde também virou instrutor de karatê. Mas o Kenji não lutava nada, ele era meio pateta. Eu lembro de vários episódios. Alguns dramáticos, outros até engraçados. Tanto que no primeiro episódio o Spectreman tem seu primeiro confronto com um monstro do Dr. Gore e sua primeira derrota, por assim dizer. Episódios engraçados. Eu lembro de Caras resolve passear por Tóquio e ele usando um poncho, indo pra discoteca, brigando com os caras. Um troço muito viajante.
Um episódio que até foi falado em certas revistas que uma delas já vou mostrar. É o episódio duplo O Exílio de Spectreman, que antes já até apareceu um outro gorila, não sei da onde, fazendo parceria com o Caras, que antes desse episódio, eu acho, o Caras chega a ficar gigante, tipo King Kong, e é derrotado. Mas no episódio do Exílio, uma família inteira é contaminada por uma espécie de gás letal, por culpa do Dr. Gore. E quem entrasse em contato com essa família, chegasse perto, começava a tossir e ficava com a cara suja. Era uma bomba química. Os dominantes queriam que o Spectreman matasse essa família, e ele se recusou. O resultado disso é que ele foi desativado e atirado ao espaço. E aí ele vai parar em outro planeta. Com isso, o Caras e seu conterrâneo, bem dizer, vão lá e praticamente espancam ele naquele planeta arenoso. Parece uma praia. Aí os dominantes arrependidos reativam ele e aí ele reage e volta para a Terra para resolver os problemas de um outro jeito que não fosse letal. Vejamos. Um episódio dramático é do Dustman, que é um lixeiro, eu acho, que ele queria simplesmente voltar para casa para rever o filho dele, mas é transformado num monstro. Chega até certos momentos que ele pede para o Spectreman matar ele, e aí quando tem o pedido negado, ele resolve andar até, acho que é um navio pegando fogo, e diz: se não quer fazer isso, então eu me mato. Mas tem um final feliz. Ao contrário de um outro que hoje em dia seria um tanto polêmico, sobre um cara, um adulto com problemas mentais, chamado Tadal, que ele até caçoado, seria bullying. Que umas crianças ficam falando: Tadal é um debiloide. E ele: eu sou. E aí, com um dedo do Dr. Gore, ele ganha super inteligência e diz que vai fazer faculdade. Mas lá pelas tantas, ele sofre uma mutação e vira um monstro meio um tanto assustador e um tanto ridículo, com uma cabeça redonda, e diz que ele quer devorar cérebros. E... pois é. Outro episódio que é até um tanto assustador e bizarro pra mim é, acho que era Surinon, o nome do monstro, que de tamanho humanoide, ele parecia uma batata podre com molho, que ele é cheio de rugas, não tinha braços, só tinha pernas. Ele possuía qualquer pessoa e aí dominava por um certo tempo. Aí quando ele ia embora do hospedeiro, o que acontecia? A cabeça, toscamente, né? Já que vários efeitos eram mesmo toscos da produtora, a cabeça rachava e voava os carros. Aquilo era muito bizarro. E ele não ficava gigante, ele controlava um monstro como um robô que tinha 2 olhões luminosos. É nesse episódio que o Spectreman ganha uma espada e um escudo, que até o monstro tinha a mão de broca, algo assim. Tinha vários monstros marcantes. Deixa eu ver. Tinha episódios tipo de uma mulher que parecia uma cantora de discoteca chamada Lisa, eu acho. O cara era doido por ela. Teve um episódio também que... o episódio da Operação Genocídio. O episódio A Invasão dos Sapos, que eram os homens sapo, claro. Tinha o do guri com poderes paranormais, que esse daí era bem dramático, que até chega um ponto que o Kenji ele é sequestrado e é torturado, tanto é que usa um maçarico pra queimar os olhos dele. Coisa que ele até nega ajuda. Ele é um ciborgue, ele pode ser que os dominantes acabaram consertando os olhos dele, mas depois não ficavam perguntando pro Kenji como é que ele voltou milagrosamente a enxergar. Dane-se.
um episódio que eu ouvi falar, mas eu não sei se eu perdi por acaso. Era um episódio que não era duplo, do tal Vampiro Espacial Vurdalak, que esse aí tinha climão de filme de terror. E o Spectreman tem a ajuda de um extraterrestre que ficava caçando esse vampiro espacial, mas acontece que ele começa a sofrer os efeitos da poluição da Terra, nos pulmões dele, no organismo, e ele começa a morrer aos poucos. Tem uma parte, eu acho que é nesse episódio que o Kenji fica fazendo um plantão lá, uma vigia, e ele recebe um pote, um pratão de um bolo, e ele fica comendo. Bom, ele é um ciborgue, né? Não é um robô. Então, sistema digestivo ele tinha. Ah, outro personagem que eu me lembrei também é o Meteoro, que era um cowboy espacial, que ele ficava meio duvidoso se era aliado do Dr. Gore ou não. O Spectreman, ao contrário do Ultraman, que sempre agia na forma gigante, podia ficar tanto na estatura de um adulto, de um ser humano normal, quanto ficar gigante, claro. E tinha lá, ele podia voar também, tinha o Spectre Flash, que era o golpe fatal, que ele disparava raio da mão, ele tinha shurikens, que tirava do cinto. Eu quase esqueci de mencionar que o nome original do seriado tinha mais a ver com o Dr. Gore. Depois, com o tempo, eu acho que era Símio Espacial Gore. Depois eles foram mudando, acho que para Símio Espacial Gore versus Spectreman, e para mais tarde mudarem de vez para Spectreman. O episódio piloto tinha um outro ator e um visual extremamente diferente. E pelo que diz aqui, foi o Jirodan que acabou indo fazer mesmo o regresso de Ultraman. Teve seu final exibido já, e depois do SBT, eu acho que nunca mais passou, nem mesmo em outra emissora. Talvez, a exemplo do que aconteceu com o Punk e a Levada da Breca, que a Band pôde exibir, só que com outra dublagem, por causa que eu acho que é por conta de pagamento de direitos para o SBT, ou algo parecido, ou complicações com direitos conexos, vai saber. Esse seriado teve matéria numa edição da revista Herói, que eu até já tinha mostrado rapidamente, que eu até deixei marcado. Tem até aquele texto que é falado no início de cada episódio, que o Marcelo Del Greco falou sobre esse seriado, que ele até esculachou, falando que mal dos defeitos especiais, né? Das histórias serem chatíssimas, cada um com sua opinião. Outra revista que também publicou uma matéria interessante foi em 2010, aqui, A Mundo dos Super-Heróis 21. Deixa eu ver, justamente, olha só. Até fala sobre a trilha sonora, que teve sua base musical originalmente numa música chamada First Day of Forever, do grupo The Mystic Moods Orchestra. Olha só. Vocês viram? Aqui, ó. Que eu falei, ó. O Dustin. O Spectreman chegou a ter mangá lá no Japão, e aqui no Brasil, lá por 1983, a editora Block publicou uma versão sem licenciamento, que teve artes de Eduardo Vetilo. E, além do nome do personagem principal, na versão civil, Kenji vira Kenzo, o Dr. Gore ficou de cabelo preto, e as cores, do Spectreman também, foram trocadas.
E, por conta de um financiamento coletivo, um artista resolveu lançar, também sem licenciamento, uma graphic chamada O Regresso de Spectraman. Vendo pela ótica de hoje, é um seriado realmente tosco. Não que Lion Man fosse tudo aquilo, mas é divertido, é um tanto bizarro, mas... E eu me lembro também, no site Debiverso, que era o blog Debiloides, tem até umas resenhas em forma de fotonovela que o autor, o desenhista e faxineiro Rogério de Souza fez. É só acessar. Eu sei que alguns amigos meus assistiam esse seriado também e, na certa, vão adorar o vídeo. É isso aí. Deixem aí nos comentários se assistiu esse seriado, se nunca viram, se assistiram a trechos dublados ou não. Uma curtida ou descurtida básica, né? Compartilhem nas redes sociais e, se for o caso, inscrevam-se. Até mais!